instalando seu PC pela primeira vez ou quer fazer um upgrade e está em dúvida em qual gabinete escolher, talvez você fique na dúvida entre um padrão torre, um padrão aquário ou um padrão aquário micro ATX. No vídeo de hoje nós vamos conhecer aqui esses três modelos da LikeTech, onde nós temos aqui o modelo Pinus, que é esse padrão torre bem bonito, com esse acabamento em madeira nas laterais, tá? Temos aqui a terceira versão do modelo Zeus, tá? Esse aqui é o Zeus V3, padrão aquário, bem legal, vou mostrar vários detalhes para vocês, principalmente na parte de instalação, tá? E também temos aqui a segunda versão do modelo Dasha, então esse é o Dasha V2, é um padrão aquário, assim como o modelo Zeus, porém ele suporta placas micro ATX no máximo, tá? Então aqui a gente tem três estilos diferentes que vai depender do espaço que você tem aí na sua casa, na sua mesa ou no seu escritório, tá? Eu particularmente gosto de todos eles e para cada um deles a gente pode montar com um setup diferente. Aqui no padrão torre convencional, onde a fonte de alimentação vai instalada na parte inferior do gabinete, vou tirar aqui a tampa lateral para mostrar para vocês. São dois parafusinhos que não precisa nem remover ele 100%, com o próprio dedo você consegue remover, não precisa usar chave, né? Então você tem aqui na parte inferior um compartimento bem grande para fazer a instalação da fonte de alimentação. Esse gabinete aqui, ele tem de comprimento cerca de 46,7 centímetros. De largura, nós temos aqui 21,5 centímetros, tá? E de altura do chão aqui, onde o pezinho fica até a parte de cima, 49,5 centímetros, tá? Então é um gabinete que tem um padrão convencional ATX. A sua lateral é em vidro temperado, um vidro transparente, então com um setup com bastante iluminação, dá para você, né, ter aquele visual bem legal, porque um vidro transparente acaba beneficiando a visibilidade, né, seja de dia ou seja à noite. Com os LEDs dentro, cara, fica sensacional, né? Diferente da lateral, essa parte do vidro tem aqui uma linguetinha, onde é só você puxar para o lado, ó. Puxou para o lado, puxa para cima e remove. Ele tem aqui, ó, alguns dentinhos que fixam exatamente nas furações do gabinete. Dessa forma evita com que ele escorregue, né, na hora de você fazer a instalação, e ele fica bem preso, tá? Na outra ponta do vidro, a gente tem aqui, né, uma parte mais ressaltadinha, que é para prender por pressão, tá? Então essa parte aqui que parece uma bolinha, ela fixa aqui no mecanismozinho super simples que tem, então assim o vidro fica bem fixo. A parte frontal você pode remover puxando pela parte de baixo, tá? Só de colocar a mão aqui você sente que tem aqui um ressalto, né? Justamente para facilitar a remoção. Dessa forma, para fazer a limpeza é super tranquila, tá? Tem aqui um filtro de poeira em toda a grade, como ela é vazada, né? Então você vai ter um airflow excelente. Então aqui dá para você fazer a instalação do water cooler na parte frontal do gabinete ou na parte superior. Então aqui na frente suportaria aí até 360 milímetros, né? Ou 3 fãs de 120 milímetros, no caso se você só for colocar fã e instalar o water cooler aqui em cima, ou no caso um water cooler de 360 na parte frontal. 360, 240, 280, 140, 120 e por aí vai, tá? Então é instalado nessa gradezinha aqui, que possibilita também com que você faça um ajuste, seja para cima ou para baixo, tá? Respeitando os limites aqui dessas furações. Esse espacinho aqui é para passar os cabos, então para cable management é excelente, porque aí você passa um cabinho da primeira fã aqui, ou da segunda fã aqui, ou da terceira fã aqui embaixo, tá? Na parte superior nós temos aqui o filtro de poeira imantado, tá? É um filtro super tranquilo de você limpar, lavar, deixar secar no lugar arejado, não diretamente no sol, tá? Então é super tranquilo de fazer a manutenção, é algo bem positivo aqui desse modelo Pinus, tá? Aqui nós podemos instalar um water cooler de 360 ou 240 ou 120 ou 280 ou 140 milímetros. Ele suporta aqui, ó, fãs de 120 e 140. Aqui nós temos uma espécie de guias, né, para você fazer a instalação. Então na parte de dentro 120 milímetros, a parte mais de fora variações de 140 milímetros, tá? E toda micro perfurada, né? Então aqui o ar passa com muita facilidade, seja para expulsar o ar quente, na verdade sempre vai expulsar o ar quente, porque o ar quente tende a subir, então ele passa com muita facilidade, tá? Na parte traseira,
apenas fãs de 120 mm, o que é o suficiente, tá? Então aqui está onde é instalada a placa-mãe, né, o compartimento, são 7 slots de expansão. Nesse caso aqui, o primeiro ele é parafusado, os demais você precisa remover eles, tá? Tem ali uma pequena soldinha, vamos dizer assim, então você mexe um pouquinho e remove ali somente os slots de expansão que vai ser necessário para instalar a placa de vídeo, ou caso você vai instalar uma placa de captura e etc, tá? Aqui nesse compartimento é possível fazer a instalação de 2 fãs de 120 mm, o que vai beneficiar bastante o airflow para a placa de vídeo e os demais componentes também, porque são mais fãs jogando ar para dentro do gabinete, né? E por onde esse ar vai vir ou vai sair, né? Enfim, ele vem pela parte de baixo, que é onde está o compartimento da fonte, tá? Então dá para você fazer a instalação de uma fã de 120 aqui e mais outra de 120 aqui. Ele tem algumas aberturas aqui para passagem de cabos, né? Como HD áudio, USB 2.0, 3.0, Power LED, Reset, etc, tá? Então tem umas aberturas aqui bem grandes para passar esses cabos aqui, tá? E temos mais uma aqui que vai servir principalmente para a placa de vídeo, né? Então, você que quer pôr a placa de vídeo instalada e tem uma placa que normalmente o cabo dela sai por aqui, então aqui fica um caminho perfeito para a passagem desse cabo, tá? E o interessante desse gabinete é que ele suporta não somente placas ATX, mas também EATX. Algumas EATX, elas são bem largas, né? Então esse gabinete aqui, ele vem com uma, digamos assim, um suporte adicional para placas ainda mais estendidas na largura, tá? Então, ao invés da placa terminar aqui, ó, que é o padrão ATX, ele chega até aqui, que é o EATX. Então, cabe uma placa-mãe bem grandona aqui, tá? Então, no total, a gente consegue instalar 3, 6, 7, 8, 9 fãs, sem push and pull no water cooler, né? Se você quiser fazer um push and pull, de repente, caberia aí até 12 fãs. Vem aqui um saquinho, né, com algumas abraçadeiras e os parafusos. Obviamente vai sobrar parafuso, você não vai precisar usar tudo, né? Então vem parafuso suficiente para instalar a placa-mãe, instalar algumas fãzinhas e a fonte de alimentação também. E claro, armazenamento, SSD ou HD, né? E falando em SSD e HD, ele tem um compartimento aqui, ó, na parte de baixo, onde você pode instalar um HD de 3.5 polegadas ou um HD mais um SSD de 2.5 polegadas, porque ele tem algumas furações aqui onde você pode fazer essa instalação. No caso, o SSD teria que ser instalado primeiro e depois o HD, já que o acesso pelos parafusos é pela parte inferior, tá? Inclusive dá para remover essa baia com 2 parafusinhos aqui, ó, um de um lado e outro do outro. Olha só, essa daqui é a baia, tá? Nela dá até para instalar 2 HDs, né? Instalando um aqui e outro na parte de cima. Ou você põe um HD aqui e um SSD de 2.5 polegadas aqui, né? Inclusive tem marcado aqui, né? HDD e SSD. E dá para você fazer um pequeno ajuste também no posicionamento, né? Ele tem aqui uma partezinha mais à esquerda, onde você pode fazer a instalação da baia aqui, ou você pode colocar ela mais pro ladinho, tá? Ou se você não for utilizar, pode deixar sem também, não tem problema nenhum. Normalmente os gabinetes padrão torre tinha a característica dos conectores ficarem junto com o painel frontal. Vocês viram que eu removi o painel aqui e não tem cabo nenhum, né? Porque o painel frontal dele, na verdade, fica na parte superior, que é essa parte aqui, né? Onde nós temos o botão Power, um botão para você conectar aí o seu headset, né, o headphone. Temos aqui o USB 2.0, um USB 3.0, o botão Reset e um botão LED, né? Esse botão LED, ele serve justamente para aqueles kits de fãs que tem a controladora, que tem um cabinho que usa 2 pinos, né, que é o famoso switch. Então, quando você liga aquele conector switch da controladora nesse botão aqui, só de pressionar o botão você vai alternar ali entre os efeitos, tá? O que facilita bastante caso você queira mudar os efeitos sem mexer em software ou um controle remoto externo, tá? Então, dá para você fazer isso com esse botão LED aqui, bem interessante, tá? Nós temos aqui a conexão que vai na placa-mãe, né? 3.0, HD áudio, todo na cor preta, né? O que deixa o visual ainda mais bonito na hora de montar, não vai ficar aqueles cabos coloridos, tá? USB 2.0. Temos aqui também o Power LED, o HD LED, o Power SW, o Reset e o LED SW, que é aquele cabinho que eu falei para vocês. Todos eles na cor preta, o que facilita bastante na hora de você montar o PC e deixar ele ainda mais bonito. E esse daqui é o Zeus V3, galera, um gabinete padrão aquário que tem sido um sucesso aí, né, da galera. De fato, ele é um gabinete que ele vai ocupar um pouco mais de espaço na largura, então o padrão torre, ideal para você que não tem muito espaço na mesa, mas tem bastante espaço para cima. Nesse caso aqui, você precisa de mais espaço na largura. Então a gente está falando aqui de um gabinete que tem cerca de 28 centímetros de largura por 43,5 centímetros de altura e de comprimento, aqui nós temos cerca de 42,8 centímetros
de comprimento, tá? Assim como o Pinus, nós temos aqui o painel frontal também na parte superior. Então, botão Power, Reset. Aqui nós temos uma conexão para microfone e a outra para headphone. No Pinus, no caso, com um conector só, você tem as duas funções. Aqui você tem as conexões separadas, tá? Temos duas USB 2.0 e na cor azul aqui a USB 3.0, beleza? Aí nós temos aqui também na parte superior o filtro, né? Que é o mesmo filtro que vem no Pinus. Ele é um filtro aqui que tem ímãs, né? Nas suas bordas, né? Então ele fica bem grudadinho aqui e facilita aí a remoção também, né? Tanto para você remover para fazer a limpeza, quanto para fazer a instalação, é muito prático, tá? Pode lavar com água e sabão neutro e deixar secar num lugar arejado, ou se você tiver um soprador de ar, né, para facilitar aí e agilizar, né, no processo de secagem, melhor ainda. Para remover a lateral aqui nós temos 4 parafusos, né? Não há necessidade de utilizar nenhum tipo de ferramenta, então com o próprio dedo você consegue remover aqui. Sempre recomendo você fazer a remoção do vidro lateral do gabinete sempre com o gabinete deitado, assim a gravidade não vai possibilitar que ele caia no chão na hora de você tirar os parafusos, tá? Aqui eu sempre tenho o hábito de colocar a mão embaixo, porque se ele cai eu consigo segurar, tá? Então não faça como eu fiz agora, eu só tô fazendo porque a gente tá gravando esse vídeo aqui para facilitar aí para vocês. Aqui percebo que não tem fonte, né? Cadê a fonte? Não fica na parte da frente, e sim na parte de trás. Esse é o diferencial do padrão aquário, onde a fonte ela fica escondida e de fato a fonte é um item, né, que não tem muito o que diferenciar assim, né? Então por isso que nesse caso ela ficando escondida não vai fazer a mínima diferença no visual. Na verdade o visual fica ainda mais bonito, tá? Então a fonte é instalada nesse compartimento aqui, que fica um pouco atrás aí da placa-mãe, tá? Esse compartimento que vem aqui é para fazer a instalação de HD de 3.5 polegadas, tá? Então vai ser feita a instalação aqui ou um SSD de 2.5 polegadas. Então tem 4 furaçõezinhas aqui, ó, para fazer a instalação do SSD de 2.5 polegadas, beleza? Aqui nós temos alças, né, para fazer a fixação dos cabos, para fazer aquele cable management bacana. Aqui nós temos os cabos do painel frontal, onde nós temos o USB 3.0, USB 2.0, o HD áudio também, todo pretinho, né? Não vai ficar aqueles cabos coloridos e tudo mais. Aqui nós temos o Power DSW, o HD LED, Power LED e o Reset, tá? Nesse caso ele não tem aquele botão de LED, assim como o Pinus tem. E temos aqui também um saquinho com abraçadeiras e parafusos para fazer a fixação aí da placa-mãe e os demais componentes. E aqui a gente tem um diferencial, para você que vai fazer a montagem de um PC com aquelas placas-mãe que tem as conexões na parte traseira, né, como a BTF, a Project Zero e tudo mais. Olha só, temos aqui aberturas, né, no chassi do gabinete. É justamente para as conexões ficarem certinhas aqui na parte de trás, facilitando então você montar um PC de nova geração que utiliza as conexões da placa-mãe, no caso, na parte traseira, tá? Então é um diferencial bem grande que tem aqui os Zeus V3, né? Em cima dá para instalar o water cooler 360, na parte de baixo também dá para colocar 3 fãs de 120 mm, porque eu não falo que dá para instalar o water cooler embaixo, porque não é adequado o radiador ficar abaixo do nível da bomba. Então, 3 fãs de 120 aqui, 3 fãs de 120 em cima ou water cooler. Na vertical também dá para você fazer a instalação do water cooler de 360 ou 3 fãs de 120 mm. Colocaria jogando ar para dentro, tá? E no caso tem uma profundidade grande aqui, né, para justamente o radiador não ficar atrapalhando ali na hora de você fazer a instalação da placa de vídeo, tá? Porque imagina só, se você for instalar o water cooler e fazer push and pull, o water cooler viria muito aqui para frente. Então dá para fazer a instalação do water cooler com as fãs aqui e push and pull colocando as fãs na parte de trás, tá? Então é algo bem bacana. E placa de vídeo, se você achar alguma placa de vídeo aí com 42 centímetros e meio de comprimento, é o máximo que esse gabinete aqui suporta, tá? Painel traseiro aqui, nós temos aqui a possibilidade de instalar um fã de 120 mm, 7 slots de expansão. Todos os slots de expansão aqui é daquele que você precisa remover, tá? Ele não é parafusado. E no caso aqui, suporta a placa-mãe ATX, Micro ATX e Mini ITX. E um negócio que eu achei bem interessante é que aqui, ó, nós temos aberturas, né, para passagem dos cabos. Só que na parte de cima, na diagonal também temos, ou seja, normalmente o cabo eATX de 8 pinos para alimentar o processador na placa-mãe, ele faz uma certa curvatura assim, né? Então a entrada ali do cabo é exatamente nessa curvatura. Então achei um detalhe bem interessante que fica ainda mais organizadinho quando você for fazer a montagem. Então é um gabinete bem completinho e olha, bem leve. Em comparação com o modelo Zeus, o Dasha V2 já deu para ver, vocês conseguem me ver mais, né? Porque ele é bem pequenininho perto ali do Zeus V3. Esse carinha aqui,
Eu, particularmente, ultimamente, tenho gostado muito de gabinete menorzinho, né? Porque é a questão do espaço, você poder carregar. Se o outro era leve, esse daqui é ainda mais leve, tá? Porém, ele tem uma certa largura também, tá? Então, vamos lá. De largura aqui nós temos cerca de 27,2 centímetros, tá? De comprimento, nós temos aqui 33 centímetros, né? Na verdade, tem uns parafusinhos aqui, então ele ocupa aí cerca de 34, tá? Por causa do parafuso para remover a lateral. E de altura, olha só, temos aqui cerca de 31,3 centímetros de altura, né? Então é um gabinete bem mais compacto, tá? Na parte superior também temos aqui o filtro imantado. É possível fazer a instalação de fãs apenas de 120 milímetros, tá? E percebam que a furação está muito próxima da lateral de vidro. É justamente para não ficar muito perto do conector de energia que vai na placa-mãe, para não atrapalhar na hora de fazer a instalação. Isso é um detalhe bem importante. Também micro perfurado, né, para o ar passar com mais facilidade, tá? Parte frontal e lateral, vidro temperado transparente. E dessa vez eu vou deitar o gabinete aqui para a gente tirar essa tampa lateral. Então, para a gente remover aqui, né, tira os 4 parafusos, puxa o vidro aqui. Vamos deixar no cantinho. Já vou aproveitar e remover a tampa traseira. Apesar de ser lateral, eu sempre falo tampa traseira porque está na parte de trás da placa-mãe, né? Então, ó, tem algumas micro perfurações aqui por conta da fonte de alimentação e aqui para passar o ar, seja do water cooler ou do air cooler que você instalar na vertical. O compartimento da fonte aqui fica na parte inferior, tá? Nesse compartimento aqui. Nesse caso, é uma certa limitação de tamanho de fonte, porque ele é bem compacto, né? Então, para você instalar a fonte, ela tem que ter aí, seguramente, contando com o que o cabo vai ocupar de espaço, 18 centímetros total. Então você tem que instalar uma fonte aí de, no máximo, 18 centímetros, tá? Seguramente, 18... Dá para colocar 18... É 18, tá? 18,3 mais 18. Então isso contando com o tamanho do cabo, beleza? Aí também dá para fazer a instalação de HD... Nessa parte aqui, olha só, ele tem uma hastezinha aqui e 2 parafusos vai em cima. Então o HD vai ficar aqui na vertical. Então 2 aqui e 2 nessa parte daqui, tá? Então dá para você fazer a instalação de um HD aí de 3,5 polegadas, tá? Bom, na vertical é possível instalar até 2 fãs de 120 milímetros. Ó, tô segurando com a mão, de tão leve que ele é. Então, fã de 120 milímetros, 2 fãs ou o water cooler de 240 milímetros, tá? E na parte de trás, fã de 120 milímetros, tá? O slot de expansão, 1, 2, 3, 4 slots de expansão, isso significa que só suporta a placa-mãe micro ATX. Porém, vocês perceberam um detalhe? Olha só aonde é feita a instalação da placa-mãe e aonde está a instalação do water cooler. Está muito próximo, ou seja, a gente tem um espaço ideal aqui para uma placa-mãe de, no máximo, 18 centímetros e meio. Então, de largura, a placa-mãe tem que ter no máximo 18 centímetros e meio para que ela fique instalada rente a essa parte aqui do metal, tá? Para não ficar sobrepondo os fãs que ficarão aqui na vertical, tá? Então, 18 centímetros e meio é o máximo. Dá para fazer uma instalação de uma placa micro ATX mais larga, acima de 18,5? Até dá, porém, vai ficar transpassando aqui, vai ficar meio que no ar, assim, né, sem nada encostando atrás, mas vai ficar transpassando. Então, se você quer um setup nesse gabinete que fique bonitinho assim, sem ficar transpassando ali o espaço do que vai ficar na vertical aqui, 18 centímetros e meio é o máximo de placa-mãe. E também dá para fazer a instalação de um SSD de 2,5 polegadas usando essas 4 furaçõezinhas aqui, ó. O SSD fica aqui na parte de dentro, né? E aí você faz a instalação pela parte de baixo do gabinete, ou seja, aqui é muito mais compacto o que vai ser instalado, tá? Então dá para montar um setup bem interessante nesse gabinetinho aqui, cara, achei impressionante, é extremamente leve. E tem mais um lugarzinho que dá para instalar um SSD de 2,5 polegadas também, nessas 4 furaçõezinhas aqui, ó. Nessa micro perfuração tem um furo que ele é maior, né? Então tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então aqui vai mais um SSD de 2,5 polegadas. Cara, impressionante como otimizaram bem o espaço nesse gabinete. Ah, não poderia esquecer, né? Os cabos do painel frontal. E diferente dos outros, aqui nós temos apenas o Power SW, que é o botão Power, o Power LED e o Reset SW. Conector HD áudio, USB 2.0, 3.0, Power, Reset, USB 3.0, USB 2.0 e conexão para headset.
Tcharam! Montei aqui só para mostrar para vocês como fica o Dasha V2, claro, montamos os outros também, tá? E eu vim com uma mão só para vocês verem que não é um gabinete pesadão, tá? Dá para você segurar com a mãozinha. E mesmo montado, ficou um peso bem razoável, tá? Aqui nós colocamos duas fãs na parte inferior, duas fãs na vertical. É um PC básico, né, com 5600G e tudo mais, então não tá com placa de vídeo off-board. Daria para adicionar mais duas fãs na parte de cima e mais uma fã na parte traseira aqui, tá? Bom dos vídeos ser transparente, né, que você consegue ver a iluminação assim bem definida, né? E olha só, o conector de USB 3.0 dessa placa-mãe fica na parte de baixo. E mesmo assim eu consegui instalar a fã sem problema nenhum, né? Não tá forçando o fio, apesar dele estar um pouquinho acima da fã ali, mas não tá atrapalhando em nada. E olha só, agora sim o fluxo de ar tá... Colocando a mão aqui eu tô sentindo ele puxar o ar para dentro, porque a fã vertical tá jogando o ar para dentro e a fã de baixo jogando o ar para cima, tá? E aí o air coolerzinho ali fazendo trabalho de refrigerar o processador. Então ficou bem legal o Dasha V2. Bora ver então como ficou o Zeus V3. Esse daqui não dá para carregar com a mão não, esse aqui ficou pesadinho, até porque temos placa de vídeo triple fan, a fonte de alimentação é de 850 watts, que é uma fonte pesadinha, e cara, ficou uma configuração bem legal. Aqui a gente está utilizando uma placa-mãe micro ATX, e mesmo assim deu para fazer uma montagem muito bacana. Tá sem os fãs na parte inferior, tá? Eu deixei somente fã na vertical, e o fã do water cooler, tá? Que tá instalado aqui na parte de cima. Os fãs da vertical ali não é reverse, tá? Mas se fosse, colocaria jogando ar para dentro, ali tá posicionado jogando ar para fora. Beleza? Então, cara, sobra bastante espaço aqui embaixo. Essa daqui é uma placa de vídeo que ocupa 3 slots, né, de expansão, mas olha o espaço que sobra aqui e ainda sobra bastante espaço aqui. Então dá para colocar uma art figure aqui, por exemplo. Então, bora ligar? As fãs estão conectadas na placa-mãe, então né, a placa-mãe vai gerenciar as cores, efeitos e etc. Como o sistema não está instalado aqui, a telinha do nosso water cooler não está acendendo, mas o gabinete comportou tranquilamente essa configuração aqui, né? Então deu pra gente fazer uma montagem bem tranquila. E cara, se você é daqueles que não quer organizar os cabos, não quer perder tempo, é só jogar os cabos aqui atrás e tá tudo certo, tá? Fechou a tampa, acabou. Então ficou bem bacana aí esse setup. Agora o que me impressionou foi o Pinus. Bora ver ele. Esse aqui ficou pesado, porque a configuração que a gente montou foi monstruosa, senhoras e senhores. Ah, moleque! Galera, o tal do Pinus suporta um water cooler de 420 milímetros na parte frontal deste gabinete. Olha isso aqui. 3 fãs de 140 milímetros instaladas no water cooler de 420 milímetros. Me impressionou demais o espaço bem otimizado que tem esse gabinete, tá? E de fato, ele suportou uma placa-mãe EATX. Aqui a gente estava com uma placa-mãe que tem um Threadripper e suportaria uma placa-mãe ainda mais comprida, tá? Porque, ó, o pino do último parafuso da placa-mãe, aquela hastezinha que eu falei para vocês, está aqui. E essa placa-mãe, ela já é um pouco mais estendida do que o padrão ATX e ela parou aqui. E mesmo assim, deu pra gente conectar os cabos tudo bonitinho. No caso, a nossa 5090 aqui, ela não tem, a fonte não tem aquele conector 12VH-PWR, né, que é um cabinho só, tá com adaptador. Mas olha como ficou legal essa abertura que tem nesse gabinete para o adaptador passar aqui e ficar escondidinho. Deu certinho, não dá nem para vocês perceberem um emaranhado de cabos, né, porque são 4 conectores PCI Express convencionais para um 12VH-PWR. A fonte de alimentação tá vindo até aqui mais ou menos, ó. E ainda sobrou tudo isso aqui de espaço para deixar os cabos ou colocar outras coisas aqui, tá? Daria para instalar mais 2 fãs de 120 milímetros aqui tranquilamente. Na parte de cima, a gente acaba colocando um water cooler de 420, acaba perdendo esse espaço para pôr a fã. Mas para ser bem sincero, esse espaço aqui meio que não iria servir para nada a fã daqui, né? A não ser tirar o ar quente. Esse lado aqui, que é o mais importante, hoje tem o VRM, que são coisas que esquentam, né? Aí sim, dá para você colocar aqui 2 fãs, né? No caso, a mangueira aqui dá para direcionar ela um pouquinho para cá e pôr as 2 fãzinhas desse lado e mais uma fã na parte traseira, tá? Então, é um gabinete padrão torre, bem legal, com espaço bem bacana, deu para montar tranquilamente. A gente utilizou aqui uma fonte que tem um tamanho muito grande, né? Que já é de uma fonte de 1500 watts, uma placa-mãe EATX, um radiador ali de 420 milímetros e coube tudo muito bem dentro desse Pinus aqui, que é o gabinetezão aí da Liketech, galera, sensacional. Então, temos aí 3 modelos diferentes, Liketech Pinus, Liketech Dasha V2 e Zeus V3, 3 modelos totalmente diferentes aí
para você escolher qual o melhor para o seu setup. Confesso que o padrão torre aqui me impressionou demais pelo fato de ter conseguido instalar aqui um watercooler de 420, tá? E olhando para ele, você fala assim, não é um gabinete grande, né? É um mid-tower, mas olha que mid-tower bem otimizado, viu, galera? E qual combina mais com o seu setup? Olha, eu particularmente eu gostei dos três, foi super tranquilo de montar, mostrei para vocês cada detalhe, o que suporta cada um deles e olha, realmente bem legal, tá? Mas esse aqui, ó, depois que eu montei, ganhou meu coração, hein? Deixa aqui nos comentários para saber qual fica melhor no seu setup.